pretendo aí terminar esse conteúdo agora com vocês com relação à Revolução Francesa. Na última aula nós começamos a conversar sobre a Revolução Francesa, certo? E eu fui com vocês até o juramento da Sala da Pela. Não sei se vocês estão lembrados, a gente falou até aqui. Até botei a música aí do AC/DC para vocês darem uma olhada, certo? Agora, a partir do juramento da Sala da Pela, nós temos a decretação da fase A, que é a fase da Assembleia Nacional Constituinte. A gente está vendo aqui de 1789 a 1792 e essa foi a fase. Esse período da Assembleia ele foi precedido pelo chamado Grande Medo. O que foi o Grande Medo? O Grande Medo ele foi uma fase, tá, que aconteceu dentro da Assembleia Nacional, e essa fase ela foi marcada perdão, precedendo a Assembleia Nacional e um pouco durante ela, e ela foi acompanhada, marcada, né, pelos camponeses que se rebelaram contra a autoridade do senhor feudal, certo? Contra aquela excessiva quantidade de impostos, contra aquelas circunstâncias negativas que nós tínhamos dentro da sociedade francesa, certo? Foi aquela fase que nós vimos ali no filme, por exemplo, do jogo Assassin's Creed, beleza? Foi nessa etapa, foi nesse momento aí que os privilégios feudais foram revogados. E quando a gente fala de privilégios feudais, são as vantagens que tinham, certo? Tanto nobres como clérigos. Estão lembrados das vantagens de não pagar impostos, eles tinham prestígios, tinham direito a pensões e tudo. Certos privilégios feudais são finalmente extintos, tá? E ocorre também a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Muita atenção que quando a gente fala Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós estamos efetivamente falando direitos do homem e do cidadão. Não é direitos do ser humano, não, certo? Não é direitos humanos, não. É universal dos direitos do homem e do cidadão. Não era da mulher e da cidadã, não. As mulheres permaneciam sem direitos. Inclusive, essa questão aí das mulheres permanecerem sem direitos, ela é muito interessante da gente ficar antenado, né? Porque as mulheres, elas permanecem sim sem os seus direitos, e algumas tentam lutar por esses direitos, como por exemplo, Olympe de Gouges, certo? Que depois ela acaba sendo assassinada aí no processo da Revolução Francesa. Mas a mulher não tinha direito mesmo nem à herança, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então a gente vai ver que essa primeira fase ela não foi tão assim igualitária, tão maravilhosa como parecia ser, não. Beleza? Mas já era algum avanço, porque você tem agora igualdade jurídica, direito à propriedade e resistência à opressão como base dessa fase aí da Assembleia. Toda aquela desigualdade que tinha de sociedade estamental, de você nascer num determinado estamento e você permanecer naquele determinado estamento, vai dar lugar, nesse momento, a quê? A uma nova desigualdade, só que agora de origem econômica, certo? A desigualdade agora ela vai ter uma fundamentação econômica, tranquilo? E o clero ele vai passar a estar submisso ao Estado. Quando a gente fala clero submisso ao Estado, a gente vai ter o controle do Estado por parte das ações da igreja, ou seja, tudo aquilo que era do Estado, que era da igreja, que era organizado, liderado, devidamente organizado pela igreja, agora passa a ser organizado pelo Estado. Inclusive os padres estavam submetidos às funções e às determinações do próprio governo, certo? Os padres estavam sendo submetidos. A parte da igreja que concordou, que aceitou, eles foram chamados de juramentados, certo? E a parte da igreja que não concordou, que não aceitou estar submissa, subordinada ao Estado, são chamados de refratários. Eu acho que não precisa dizer muito que esses juramentados puderam permanecer na França, se submetendo ao Estado. Os refratários, se permanecessem na França, não vai dar certo, certo? Se eles permanecessem na França, eles seriam executados, certo? Por essa razão, nós temos aí um processo migratório bastante forte que aconteceu, inclusive também entre nobres. Você vai ter uma fuga de nobres aí muito significativa. É nesse momento que vai ser elaborada a primeira Constituição Francesa, tá? A primeira Constituição Francesa é de 1791. Você fala, peraí, a primeira Constituição eles nunca tiveram? Não, sempre foi questão do absolutismo, certo? Nesse período revolucionário vai ser adotada a primeira Constituição Francesa, Constituição de fato, tá? Vai ser uma monarquia constitucional, o rei era considerado o primeiro cidadão, mas espera, peraí,
primeiro cidadão. Então, se ele estava primeiro cidadão, ele era acima dos outros. Se a gente for observar bem, se a gente for observar direitinho, certo? Nós não temos ainda uma isonomia, né? Os poderes não são todos iguais perante a lei. Tem uns que não são tão iguais assim. Esse ponto é relevante da gente ficar atento nesse momento, tá? Tem alguns que não são tão iguais assim. Tô tentando ajustar aqui. Acho que agora ficou melhor. Tem uns que não são tão iguais assim, que no caso é a situação do rei, o monarca, certo? Nós vamos ter uma monarquia constitucional dos moldes britânicos, ou seja, um parlamento e um rei, certo? O poder vai ser dividido, executivo, legislativo e judiciário nos moldes de Montesquieu, mas olha só que interessante, o voto é censitário, ou seja, voto censitário seria o quê? Seria o voto baseado na renda. Tu tem dinheiro, tu vota. Qual era a teoria que estava por trás dessa questão do voto censitário? Existe uma teoria, existe uma certa lógica. A lógica é a seguinte: só vai saber escolher aquele que tem algo a perder. Então, quem não tem condições financeiras não vai saber escolher direito de maneira correta quais seriam os futuros da nação. Tranquilo? E até mesmo a manutenção da escravidão nas colônias. O que significa isso? Basicamente, nós temos uma Constituição um pouquinho melhor do que era... Ai, que saco! Um pouquinho melhor do que era o período do rei, né, de Luís XVI. Beleza? Vamos lá. Vamos ter também a proibição das greves e associações de trabalhadores. Isso aqui foi proposto pelo ministro Le Chapelier, certo? Le Chapelier, que vai ser o ministro que vai determinar isso. As greves e associações de trabalhadores, elas vão ser perseguidas, vão ser proibidas, certo? Porque os burgueses têm que ficar livres. A gente tem que ver que a gente está num período, assim, numa etapa burguesa da Revolução Francesa. E você vai começar a perceber dentro desse grupo da Assembleia uma divisão significativa entre dois grupos, certo? Claro que nós tínhamos vários grupos, nós tínhamos os Feilan, nós tínhamos vários outros grupos, mas os girondinos e os jacobinos, eles vão ser muito distintos, eles vão ser praticamente os líderes e vão trazer para a gente até os dias de hoje uma consequência que é a famosa divisão entre a esquerda e a direita. A alta burguesia, conservadores, estavam sentados à direita do parlamento. Esses são os girondinos. E esses daí são aqueles que tinham, vamos dizer assim, um receio de uma maior mudança no sistema, uma maior mudança na sociedade. Então eles eram chamados de conservadores, certo? Eles queriam ter mais acesso ao poder e menor participação popular, certo? Então esses são os girondinos. Existia um outro grupo chamados jacobinos, que era composto da pequena e média burguesia, apoiados pelos sans-culottes e favoráveis a mudanças mais radicais, e eles estavam sentados na esquerda do parlamento. Esses caras eram apelidados de montanheses. Dentro dos jacobinos também tínhamos divisões. Inclusive, dentro dos jacobinos, nós tínhamos um grupo chamado Raivosos, liderados por um cara chamado Herbert, que eles queriam até um sistema mais revolucionário ainda do que já era a própria Revolução Francesa. Fica ligado nesse cara aí, tá? Esse Herbert, tá bom? Então nós temos girondinos e jacobinos. Mas eu não comentei com vocês que nós também tínhamos outros grupos? Vamos falar sobre eles agora, né? Nós tínhamos o Cordelier e os Feilan. Cordelier eram camadas populares, basicamente sans-culottes, e Feilan, burguesia financeira, aqueles caras que depois lá na frente vão dar origem ao capitalismo financeiro, aqueles caras que na verdade eles não eram, vamos dizer assim, comerciantes, eles emprestavam dinheiro, eles negociavam, estavam responsáveis por bancos. Essa seria a burguesia financeira. Essa burguesia financeira dos Feilan muitas das vezes estava associada aos nobres, tá bom? Assim como você percebia também dentro dos girondinos, certo, da alta burguesia, alguns nobres que também eram burgueses. E eles participavam desse grupo, tá? E eles conseguiram manipular de uma maneira para não serem percebidos como nobres e sim enxergados, vistos somente como burgueses. Muitos nobres que não conseguiram se enquadrar nesses grupos acabaram a abandonar a França. Eles passam a ser chamados de emigrados. É importante salientar que depois, lá na frente, esses caras vão poder voltar, mas eles não vão ter direito de volta à terra que eles perderam nesse momento, tá ok? Isso é só para vocês ficarem ligados aí, que isso não vai terminar muito bem para eles,
tá? Eles vão perder as terras porque eles fugiram. Dentro desse contexto, cara, o que a gente tem que entender? O rei não vai estar satisfeito com a situação, com o que está acontecendo, certo? O rei não vai estar satisfeito com o que está acontecendo. O rei, ele vai tentar fugir. O rei vai contar com o apoio dos austríacos. Professor, por que os austríacos? Basta você se lembrar que os austríacos são aquele grupo, tá? Aquele país, né? Do qual é herdeira do trono quem? Maria Antonieta. Vamos dar uma olhada num vídeo que mostra um pouquinho disso aqui pra gente? Between Austria and France must be cemented by marriage. My youngest daughter Antoine will be Queen of France. It is a custom that the bride retain nothing belonging to a foreign court. You represent the future. All eyes will be on you. Estão percebendo aí a grandiosidade? Eles procuram reproduzir bastante. I've heard you make keys as a hobby. Yes. It'd be interesting to see how long she lasts. This is ridiculous. This, madame, is Versailles. Estão percebendo? I'm afraid the Queen has a somewhat artistic temperament. It's not too much, is it? Oh, no. She spends like mad. The king and queen are complete blunderers. Don't they ever get tired of these ridiculous stories? Can't you do something? I'm not going to acknowledge it. Ela era herdeira do trono austríaco. E segundo o que é retratado, ela não deve em nada à beleza dessa atriz, a Kirsten Dunst, do Homem-Aranha. The Bastille fortress was stormed. Essa imagem final que vocês vão ver, ela é realmente fantástica. Existem relatos sobre ela ter ocorrido, mas não tem comprovação nenhuma. Ela oferecendo o pescoço e a população em silêncio. Olha só. Maria Antonieta. Sugestão aí pra vocês, tá? Então, como a gente conversou, né? Essa era a vida que eles tinham. E ele não queria perder essa vida. Ele queria retornar à vida que eles tinham anteriormente, certo? Então, o que vai acontecer? Por conta disso, o rei vai ser acusado de entregar planos revolucionários, planos da França, para a Áustria, certo? Existia uma tentativa entre austríacos e prussianos de invadir a França para resgatar o rei, resgatar a rainha e aí poder invadir efetivamente e acabar com a bagunça toda. É tipo aquela questão do xadrez, né? Você tem que defender o rei, certo? Então, vamos lá, tira o rei, tira a rainha, tira a família real, depois a gente entra e mata todo mundo se estiver dentro, se possível for. Mas vamos botar ordem na casa. Essa era a intenção, certo? Mas o rei tentou fugir, eu costumo brincar com a moçada, que o rei tentou fugir fantasiado de rei. Ele é um cara meio sem noção, certo? Ele tentou fugir, mas não queria, de certa forma, utilizar roupas que o despersonificassem como rei. Ele acabou sendo flagrado aí na fronteira com a Áustria, certo? Ele foi flagrado, foi carregado, foram arrastados, né, em direção a Versalhes, e depois ele acabou sendo levado para a França, tá? Eu vou explicar isso um pouco mais adiante para vocês. Logo assim que o rei foi preso, a França foi invadida por países absolutistas, com medo do que pudesse vir a acontecer. No caso, a Áustria e a Prússia, fronteiras ali. Essa Áustria e a Prússia a gente vai conversar um pouco mais adiante sobre ela, quando a gente falar sobre... Quando a gente falar sobre a unificação da Alemanha, tá bom? Nesse momento que vai ser organizado um exército à base de sans-culottes, liderado pelos jacobinos, certo? Esse exército vai ser chamado de Comuna Insurrecional de Paris. Pessoal, olha só, a gente tem a palavra comunismo, a gente tem a palavra comunal de terras comunais, a gente tem a palavra comuna insurrecional e a gente tem a palavra, a expressão, né? Comuna de Paris. Seguinte, comunismo é um sistema produtivo, certo? Que é o foco do socialismo. O socialismo quer se tornar o comunismo. A gente já falou sobre isso, não vou entrar muito a fundo agora. Agora, Comuna Insurrecional de Paris é um grupo, um exército popular liderado por jacobinos durante essa etapa da Revolução Francesa.
terras comunais. Terras comunais, dentro da divisão dos feudos, são aquelas terras que pertencem a várias... Não pertence, ela pertence ao senhor feudal, mas ela é utilizada por várias pessoas, certo? E o último que eu falei com vocês é a Comuna de Paris. Isso aí só é na década de 1870, que vai ser depois da retirada de Napoleão III, que vai se estabelecer uma tentativa de um governo comunista durante aproximadamente 72 dias dentro de Paris. Agora temos a Comuna Insurrecional de Paris, que é um exército popular formado para conter os inimigos, e é quando finalmente o exército vai ter direito a armas. Por quê? Porque enquanto austríacos e prussianos vão atacar de maneira massiva, os franceses eles vão se dirigir com garfo, com foice, com martelo, com faca, igual a gente deu uma olhada na outra imagem. E não vai dar tempo nem dos caras simplesmente se rearmarem, certo? Abastecerem suas armas. E isso eles acabam fugindo, abandonando o campo de batalha, e os franceses começam a se rearmar nesse processo. Beleza? Vamos lá. Dando continuidade, o rei ele é visto como traidor nesse momento, que começa a se espalhar as notícias de que o rei traiu o movimento revolucionário, e aí a monarquia é abolida. Tá? Com a abolição da monarquia vai se estabelecer a fase C. Tá lembrado do ACDC? A fase C que vem a ser o quê? A fase da Convenção Nacional. Nessa fase da Convenção Nacional, nós vamos ter uma disputa aqui significativa entre girondinos e jacobinos pelo poder. Então, o rei ainda não foi morto. Nós estamos em 1792, mas ele já não tem mais poder, tá? Isso já foi abolida, tá bom? Para ficar claro aí para vocês. Girondinos e jacobinos vão se digladiar pelo poder, mas eu vou perguntar a vocês: quem é que liderava o exército? Quem é que produzia comida? Quem é que protegia o país? Quem é que cuidava das ruas? Sacaram? Os jacobinos poderiam não estar no poder, porque os girondinos conseguiram fazer uma constituição do seu jeito. Mas acontece que os girondinos também não tinham o poder efetivo. Eles estavam no poder, mas não necessariamente herdando. E é durante o período de governo dos girondinos, nós estamos num período aqui republicano, certo? Que em 1793 Luís XVI acaba sendo guilhotinado, e depois dele também Maria Antonieta, certo? E tem muita tristeza com relação a essa situação aí, a decapitação de ambos e tudo. Tem uma história assim muito louca dele dando a língua, certo? Mas isso é tudo teoria, brincadeira que o pessoal conta. Ele não deu língua nenhuma, ele foi decapitado, certo? E é nesse momento, quando ele é decapitado, que ocorre a chamada primeira coligação. A primeira coligação não foi essa união que nós temos aqui, certo? De austríacos e prussianos, não. Isso aqui ela chegou a ser invadida para evitar que o rei fosse preso. A primeira coligação ela ocorre depois da guilhotina, dele ser guilhotinado, da morte de Luís XVI, certo? Áustria, Prússia, Espanha, Holanda e Inglaterra vão entrar em luta contra a França. E por incrível que pareça, a França vai vencer. Quem é que controla o exército? Quem é que controla o governo? Quem controla o exército são os jacobinos. Quem controla o governo são os girondinos. Quem defende a França são os jacobinos. Quem governa a França são os girondinos. Tá dando para vocês perceberem que quem está no governo está fraco. Tão fraco que vai chegar a acontecer uma revolta contra a Revolução, chamada Revolta dos Camponeses de Vendéia, certo? Nessa revolta é uma revolta contra-revolucionária, inclusive ela é muito estudada, de que na verdade não foi uma revolta popular, que ela foi uma revolta na qual o povão foi incentivado pelos proprietários de terra a fazer uma revolta. O fato é que eles foram massacrados, mas isso demonstrou a fragilidade do governo. Sucessivas crises econômicas internas acabaram fazendo com que, após a revolta dos camponeses de Vendéia, o governo girondino se demonstrasse cada vez mais fragilizado. E mais ou menos uns 6 meses depois da execução de Luís XVI, sobem ao poder os chamados jacobinos. Quando nós temos aqui os jacobinos no poder, a gente vai dizer que nós temos o que agora? A chamada fase do terror, a fase da guilhotina, certo? É onde se estabelece o radicalismo dentro do governo, tá? Radicalismo mesmo, o negócio vai ficar brabo agora, a gente vai chegar a ter 200 mortes por semana. E é claro, mudou o sistema, vai também mudar a
Constituição, certo? Em 1793 vai ser feita uma outra Constituição e o ano, vamos dizer assim, é zerado. Então a outra foi a primeira, essa é a segunda, mas essa é a Constituição do chamado ano 1. Vai se propor voto universal, sufrágio universal e fim da escravidão, certo? Vai se estabelecer o Comitê de Salvação Pública e o Comitê de Salvação Nacional. O Comitê de Salvação Pública comandava os exércitos, administrava as finanças e a defesa interna. E o Comitê de Salvação Nacional tinha o objetivo de conter revoltas e manter a segurança externa, certo? Então nós temos esses dois grupos, Comitê de Salvação Pública e de Salvação Nacional, beleza? Também vão estabelecer tribunais revolucionários para julgar os opositores. São aqueles tribunais que acabam levando a grande quantidade de mortos, tá? Vai se estabelecer um calendário revolucionário. Esse calendário revolucionário, você vai ignorar o calendário antigo. Veja aqui, ó, de setembro a outubro é vindimário, brumário, frimário, nivoso, pluvioso, ventoso. Aí depois vem germinal, floreal, prairial, messidor, termidor e frutidor. Esses são os novos meses. Dois famosos demais que nós vamos conhecer é brumário, que tem o chamado golpe 18 brumário de Napoleão Bonaparte, e o termidor, que tem o chamado golpe 9 termidor, certo? São dois momentos assim que se refere a esse novo tipo de calendário. Se vocês forem observar, tem dias faltando nesse calendário, porque nós temos aqui praticamente o quê? Nós temos praticamente 10 meses com 30 dias, certo? Então, 10 meses não, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, desculpa, 12 meses com 30 dias, sobram dias. E esses dias vão ser considerados como dias extraordinários. Inclusive, eles são os dias dos Sãos Colotes, e são feriados. O primeiro dia é chamado dia da virtude, o segundo dia do engenho, o terceiro dia do trabalho, o quarto dia da opinião, o quinto dia das recompensas. E a cada 6 anos, nos anos bissextos, nós teríamos o dia da revolução. São feriados, tá ok? Então, eles querem se separar totalmente da igreja nesse sentido, para conter as elevadas, os aumentos de preço significativo. Nós vamos ter a lei do preço máximo, que seria uma tentativa de conter o aumento de preços, e vamos ter o ensino público e gratuito. Nesse momento, a França está realmente passando agora por uma revolução. Nós chamamos isso de segunda fase. Nós estamos na segunda fase, que é a fase da convenção, mas você não pode esquecer que a fase da convenção ela começou girondina e terminou jacobina, tá bom? Então, alguns historiadores defendem essa parte como fase popular. A outra era a fase liberal burguesa, certo? Eles também vão pegar e vender os bens da igreja, tá? Lembrar daqueles nobres chamados religiosos chamados refratários, e dos nobres que fugiram, os chamados emigrados. Tudo isso vai ser vendido à população para, de certa forma, angariar dinheiro para a organização econômica da França. Quem foi que idealizou isso? Nós temos esses 3 caras aqui como grandes idealistas desse período: Maximilien de Robespierre, tido como o incorruptível, Danton e Jean-Paul Marat, certo? São esses 3 aqui. Nós temos um outro personagem desse período aqui, muito importante aqui, que é a guilhotina, tá ok? É nesse momento que nós vamos ter o fim da supremacia católica, certo? A igreja vai perder a autoridade, a autonomia e a liderança nesse processo. A violência exagerada dentro desse período, afinal de contas as pessoas eram mortas sistematicamente, acabou provocando divergências entre os jacobinos. Jean-Paul Marat foi assassinada por uma mulher. Essa mulher foi contratada por girondinos, ela era uma prostituta, ela foi contratada por girondinos. Ela entra na casa de Marat e mata Marat, certo? Você vai ter uma divergência muito grande por conta disso entre os jacobinos. Robespierre e Danton entram em atrito e Robespierre acaba decretando que Danton era inimigo da revolução e ele acaba também sendo guilhotinado. Cada vez mais, Maximilien de Robespierre vai sendo isolado no poder. Cada vez mais ele vai perdendo as estribeiras dentro da França. Até que, por conta desse abuso e por conta de estar praticamente isolado, ele e diversos de seus seguidores são presos. Ele toma um tiro na boca,
certo? Ele não tinha condições de se defender, todo mundo tinha muito medo quando ele falava, porque ele conhecia podre de meio mundo dentro da França, né? Certo? E por conta disso tudo, o desgaste do governo, nós vamos ter um golpe. Esse golpe é chamado Golpe 9 Thermidor, também conhecido como Reação Thermidoriana. Robespierre ele vai ser julgado, condenado e guilhotinado, e os girondinos retomam o poder. Então, aquele período do terror, essa fase do terror, tá? Que teve mudança de calendário, mudanças profundas, certo? Uma nova Constituição, todo esse período aqui, que começou em 1793, durou pouco tempo, tá? Durou pouco tempo e agora vai ser substituído por um outro governo, certo? Que é chamado governo da Convenção Thermidoriana. Então, se a gente for analisar um pouquinho a mais, a convenção ela teve 3 fases. A primeira fase girondina, liberal burguesa. A segunda fase radical, certo? Popular. E a terceira fase ela foi chamada de Thermidoriana, a fase da Convenção Thermidoriana, que foi de 1794, finalzinho de 1794 até 1795. Nesse momento eles vão anular todas as leis dos jacobinos, estão lembrados daquela Constituição, e vão começar a implantar o chamado terror branco. Aquilo que era terror, que era perseguição aos girondinos, agora vai ser terror branco, que é perseguição aos jacobinos. Beleza? E em 1795 a gente vai ter o governo do Diretório. O governo do Diretório estabelece, é claro, uma nova Constituição, certo? O voto volta a ser censitário. E nessa nova Constituição nós não vamos ter o poder centrado em ninguém. Nós vamos ter um sistema baseado em 5 diretores representantes do governo executivo. Seria mais ou menos ter 5 Rodrigos Maia como presidentes. Ou, vamos dizer assim, primeiro-ministros, né? Ou de repente 5 Bolsonaros no poder. Tá bom? Acho que seria uma coisa bem interessante. Mas vamos lá. Então o que acontece? Isso aí você tem esses 5 diretores aí no poder, representando o poder executivo. E mesmo assim, eles vão estar enfraquecidos e vão acabar sofrendo golpes chamados golpes realistas. Esses golpes realistas são golpes que tentam colocar de novo no poder a monarquia, com o herdeiro do trono de Luís XVI. Tá bom? Beleza? Tivemos também uma revolta popular, Conspiração ou Conjuro dos Iguais, de Graco Babeuf. Esse cara vai tentar implantar aquilo que você vai conhecer depois como socialismo dentro da França, tá? Só para você ter uma noçãozinha aí, tá? Graco Babeuf vai tentar fazer essa revolta, a rebelião popular. Isso vai ficar muito clara a fragilidade dos girondinos no poder. Vai ser feita uma nova coligação, dessa vez Prússia, Espanha, Holanda e Itália. Essa coligação novamente ela é derrotada. Mas uma coisa fica clara: na hora da necessidade, quem é que está protegendo a França? Hein? Na hora da necessidade, quem é que está protegendo a França? Ninguém mais, ninguém menos do que os jacobinos. Tá bom? Ninguém mais, ninguém menos do que os jacobinos. Certo? E então isso gera o quê? Uma desconfiança do governo, porque quem protege o povo, quem protege o país, quem faz o país andar são os jacobinos, mas eles não se sentem representados no poder. De certa forma, uma crise econômica vai se estabelecer, os burgueses que estão no poder vão estar muito relacionados à corrupção, impopulares, e vão resolver escolher alguém que possa assumir o trono, alguém que seja temido pela população, respeitado pela população, e que seja praticamente um nome, como é que eu posso falar assim, um nome de coalizão. Quem escolhe? Napoleão Bonaparte, certo? Ele é escolhido para fazer parte do governo desse novo diretório, só que ele acaba dando um golpe e assume como cônsul vitalício. Esse é chamado golpe 18 Brumário. Napoleão toma o poder e é o fim efetivo da Revolução Francesa. Bacaninha, galera? Estouramos aí, terminamos. Agora a gente vai conversar depois em Era Napoleônica, mas esse movimento ele tem uma importância muito grande por conta do fim do Antigo Regime, da ascensão da burguesia ao poder e o desenvolvimento do capitalismo não só na França, mas em toda a Europa. Essa imagem aqui a gente vai conversar sobre ela lá na frente, que ela vem a ser o quê? As barricadas nas ruas de Paris de Eugène Delacroix, porque a revolução na França não acabou ainda.
Valeu, até a semana que vem, pessoal!